Aula de hoje: a Revolução Francesa. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela está para a história da política nos países contemporâneos, assim como a Revolução Industrial está para a economia no mundo contemporâneo. A Revolução Francesa, ela significa o fim do antigo regime, do absolutismo francês, e depois ao longo da Europa se espalha como um estopim de pólvora. Você entende a Revolução Francesa a partir da sociedade que tinha naquela época, uma sociedade desigual, estratificada e injusta. A sociedade francesa. Comecemos então por esse mote discursivo. Como era a sociedade francesa da época? Temos aqui uma ilustração que aborda as três camadas sociais, a chamada pirâmide social. Você tinha o rei, né, acima de todos eles, ainda é uma França com características medievais na era moderna. Então você tem aqui no primeiro momento o clero, que é apenas 1% da população, seguido da nobreza, que é 2% da população, e por último os camponeses e a burguesia que estava aí no meio, que eram, principalmente os camponeses, eram 97% da população. Os únicos que pagavam impostos eram esses últimos, o chamado terceiro estado ou terceiro estamento, que era os camponeses, burgueses ou sans-culottes, sem culottes. Vamos olhar de perto isso. Olha aí, o clero tinha muitas terras, a igreja possuía muitas terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal, quer dizer, não pagava imposto nenhum. A nobreza, a mesma coisa, muita terra, cargos, privilégio e isenção fiscal, também não pagavam impostos. E os camponeses, a burguesia e os sans-culottes tinham obrigações e impostos. Sempre lembrando a vocês que a burguesia já era rica, inclusive financiada as grandes navegações em muitos países, só que ela não tinha participação política. Então, a Revolução Francesa também representa isso, a ascensão da burguesia ao poder político. Aqui temos uma representação de uma pessoa da nobreza e uma pessoa do povo. O que é chamado sans-culotte, quer dizer, sem culotte. Culotte era essa calça, essa meia que vai até o joelho na nobreza e que os pobres não tinham direito para usá-la. Aqui temos a pirâmide social, como eu já falei anteriormente. Se você der uma olhada à França no século XVIII, o clero tinha mais ou menos 120 mil pessoas, a nobreza, 350 mil, enquanto que o povo e a burguesia dava mais de 24 milhões de pessoas, sendo aí o povo a grande esmagadora maioria, né? Vamos fazer uma análise de uma charge da época. Veja, essa charge é de 1789, o ano da Revolução Francesa. O padre e o nobre montado nas costas de um camponês, né? É uma sátira. Veja, você tem um padre gordo na frente, um nobre gordo atrás e um velho que representa um camponês levando os dois nas costas, segurando uma enxada. Isso quer dizer a exploração que o povo passava naquela época. Isso é uma charge da época, né? Que circulava nos jornais da época lá na França. O processo revolucionário. Sucessivas crises vão gerar um processo revolucionário. A primeira das crises é a Revolução Agrária. Há pouca produtividade nos últimos anos, somado a dois problemas climáticos, as secas e inundações, que vão gerar fome na França. Inclusive, há historiadores que dizem que uma das coisas que provocou a Revolução Francesa foi o aumento do preço do pão. Há a questão industrial, a concorrência inglesa, que já está com a Revolução Industrial a todo vapor, a primeira Revolução Industrial, concorre com produtos do mercado interno, faz com que gere desemprego na França. E financeiramente as despesas do Estado eram muito superiores às receitas. A França também tinha participado da independência dos Estados Unidos, por ser inimiga da Inglaterra, e financiado boa parte daquela guerra e estava endividada. Havia uma necessidade de acabar com os privilégios do primeiro e segundo Estado, que eles também pagassem impostos para sair da crise, mas eles não aceitaram isso. As fases da Revolução. E aí nós chegamos, então, nas fases, né? Há uma revolta aristocrática,
isso é a divisão assim didática, né? A revolta aristocrática, a Assembleia Nacional Constituinte, depois a fase da monarquia constitucional, depois a República e a Convenção Nacional, a Era do Terror, quando se usa muita guilhotina para matar pessoas, e o governo do Diretório, que vai terminar com o golpe do 18 Brumário e Napoleão Bonaparte chega ao poder como imperador absoluto na França. Vamos ver a linha do tempo. Como é que vai se desenrolar este processo revolucionário? Fase 1. A revolta aristocrática. Aristocracia quer dizer o governo de poucas pessoas, a elite, né? Diante da crise instalada, o próprio rei decide cobrar imposto do clero e da nobreza. Eles se revoltam em 1787, pressionam o rei, o clero e a nobreza porque não querem pagar impostos. É convocada então uma coisa que fazia mais de 200 anos que não se convocava na França, a Assembleia dos Estados Gerais. O que era isso? Convocava os 3 estados, quer dizer, as 3 classes sociais, era chamado de estados, o clero, a nobreza e o povo. Primeiro estado, clero; segundo, nobreza; terceiro, o povo. E decidiriam que rumo o país ia tomar. Só que na hora da votação, a nobreza e o clero decidiram que o voto seria por estado e não por cabeça, não por pessoas. Se o voto tivesse sido por pessoas, eles sabiam que o terceiro estado ganharia, porque era a esmagadora maioria. Então, como a nobreza e o clero, atentem bem para isso, sempre votavam junto, toda votação que tivesse na Assembleia Geral ia dar 2-1, 2-1 sempre. Então, o terceiro estado, o povo, liderado pela burguesia, que também tinha sede de poder político, eles queriam que a votação fosse por cabeça. E aí está instaurado o primeiro conflito, que para os trabalhos da Assembleia dos Estados Gerais. Fase 2. A Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro estado vai criar outra coisa, a Assembleia Nacional Constituinte. Em 17 de junho de 1789, o terceiro estado se revolta, vão se trancar em outro local e vão criar uma nova Constituição para a França. O rei tenta impedir essa revolta popular. Aí ela toma as ruas e o lema clássico da Revolução Francesa, Liberté, Égalité e Fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, são ideias que vêm lá do nosso assunto anterior, do iluminismo, que vão ser postas em práticas aqui. Então, essa revolta popular se avoluma, eles vão primeiro invadir e tomar a Bastilha. O que era a Bastilha? Era um presídio político, onde o rei colocava seus inimigos políticos, e também porque na Bastilha tinha muito armamento e pólvora. Então, essa é uma data didática e histórica que marca o início da Revolução Francesa. É a data, inclusive, que é comemorada na França até os dias de hoje, 14 de julho de 1789, quando eles tomam a Bastilha, essa prisão. De Paris, a revolta se espalha por toda a França. O rei teve que ceder, então essa Assembleia Constituinte cria leis populares, entre os quais sai uma coisa clássica, que é a Declaração dos Direitos do Homem, que hoje se chama direitos humanos, né? Lembre que a mulher nessa sociedade aí não tinha muito valor, então, direitos do homem, hoje é direitos humanos, usado até hoje contra abusos de poder no mundo todo, né? Em que, infelizmente, no Brasil hoje é muito criticado, os direitos humanos, o direito à dignidade humana, né? Está em todas as constituições do mundo ocidental e nos países democráticos, inclusive no Brasil. Bom, essa era a Bastilha, né? Uma pintura da Bastilha, uma pintura idealizada. Mas a Bastilha era essa prisão com muros altos, né? Onde ficavam os presos políticos. Fase 3. A monarquia constitucional. A monarquia constitucional. Em 1791, não queriam romper severamente com o rei, né? Eles diminuem primeiro o poder do rei. O rei não tinha mais poderes absolutos, tinha que obedecer à Constituição, o que a Inglaterra já tinha feito. Alguns pontos da Constituição. Vamos entender essa Constituição de 1791. O fim dos privilégios do clero e da nobreza, então eles teriam que pagar impostos. Privilégios hereditários da nobreza, né, iriam acabar também. Fim da tortura, contudo mantiveram a escravidão nas colônias, né, nas colônias francesas, fora do país. Liberdade de produção e comércio, a ideia do liberalismo econômico, porém era proibido greves, então você vê que o povo já começa também a ser escanteado de certa maneira. Liberdade de crença religiosa,
não é que eles gostassem dessa ou daquela religião, era para diminuir o poder da Igreja Católica, que era muito grande, separação do Estado e da Igreja, divisão do poder, colocam em prática as ideias do Barão de Montesquieu, que nós vimos lá no Iluminismo, legislativo, executivo e judiciário. Um cria leis e fiscaliza, o executivo governa, o judiciário aplica as leis. Teoricamente seria isso. Asseguram a representatividade popular por meio de eleições, porém, veja que irônico, eles instituem o voto censitário. O que é o voto censitário? Que na prática, para que você votasse ou se candidatasse, tinha que declarar uma alta quantidade de renda. Ou seja, só os mais ricos podiam votar ou se candidatar. O povo fica escanteado. Forças contra-revolucionárias. O rei Luís XVI, que era o rei da França, ele não aceitou a perda de seu poder e ele vai pedir ajuda a países vizinhos para invadirem a França. Isso vai fazer com que ele seja acusado de ser traidor. E aí entra em cena dois amigos mais radicais do lado dos sans-culottes, do lado do povo. O Marat e o Robespierre, líderes revolucionários. Eles proclamam o rei traidor. Luís XVI é condenado à morte, aí aparece a guilhotina. Ele é decapitado na guilhotina e Danton e Marat inflamam todos a defenderem a revolução e cria-se um exército popular. Os exércitos estrangeiros são derrotados, não conseguem invadir a França. E há de se perceber por que esse medo, porque os outros países tinham medo, vizinho à França, de que aquelas ideias revolucionárias de diminuir o poder do rei, de criar a divisão de poder executivo, legislativo, judiciário, criar uma constituição que diminuísse seus poderes, chegasse até eles. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante, porque ela estabelece diretrizes que vão estar presentes até hoje nas constituições do mundo inteiro. Bom, aí está uma gravura da decapitação de Luís XVI na França, após ser acusado de traição. Fase 4. A Convenção Era do Terror. A Convenção Terror. O grande problema era o seguinte: durante a Assembleia Constituinte, teve uma divisão. De um lado ficou os girondinos, do lado direito. Do lado esquerdo ficou os jacobinos. Traduz as discussões muito atual hoje, de direita e pessoas de esquerda. Isso surgiu, essa questão de direita e de esquerda surgiu durante a Revolução Francesa, porque as pessoas mais conservadoras que defendiam o liberalismo econômico sentaram-se do lado direito da Assembleia. E as pessoas que defendiam mais popular ficaram do lado esquerdo, e daí surgiu esses lemas. Bom, a alta burguesia, os moderados, eram os girondinos, à direita, e à esquerda, a média e baixa burguesia, os radicais. No caso aqui, eles radicalizaram até demais, porque Maximilien Robespierre, esse líder jacobino, ele vai usar a guilhotina como nunca. Que vai ser uma coisa trágica, porque a ditadura jacobina fica conhecida como Era do Terror. Aliás, a palavra terror e terrorismo surge nesse período aí na França, com o que os jacobinos fizeram, porque quando chegam ao poder, um grande apoio popular, eles criam o voto universal e acabam com o censitário, todo mundo agora pode votar, menos as mulheres, e nem os escravos, fim da escravidão nas colônias, congelamento de preço de produto básico, institui o Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Aí que ele peca, porque na prática ele cria uma ditadura sanguinária. A Era do Terror foi uma época muito sangrenta, porque criaram a lei dos suspeitos, aprovada, quer dizer, a prisão, a morte cruel dos antirrevolucionários. Entre junho de 1793 e julho de 1794, estima-se que 16.594 execuções na guilhotina ocorreu em toda a França, sendo 2.639 mortes só em Paris. Quer dizer, era praticamente todo dia tinha execução em praça pública, era um espetáculo popular. As igrejas eram encerradas e os religiosos obrigados a deixar os conventos, né? Quem recusasse era executado. Para os ditadores, essas execuções eram uma forma justa de acabar com os inimigos, eles diziam. É curioso perceber que a guilhotina, quando ela é criada por Joseph Inácio Guilhotina, um médico,
ele pensava em uma forma mais humana de matar a pessoa. A guilhotina é uma lâmina com peso que desce e decapita a cabeça do corpo, porque ele achava que o enforcamento era mais doloroso. Eu sei que essa atitude causava terror na população, que ao mesmo tempo gostava de ver sangue, ia para lá assistir. Após detido, o próprio Robespierre, no fim da Era do Terror, dá um golpe nele, o golpe do Nove Terminator. Nove Terminator porque o nome dos meses são modificados. A Revolução Francesa ela mudou o sistema de pesos e medidas e mudou também os meses, porque não queriam nenhum tipo de ligação com o poder clerical da igreja, aquela igreja opressora que tinha lá. Então eles mudam até os nomes dos meses. Os meses passam a ser Brumário, Terminator, entre outros, não é mais janeiro, fevereiro, março. O que ficou foi o sistema de pesos e medidas que a gente adota no Brasil e quase o mundo todo, é o sistema francês, que foi criado também durante a Revolução Francesa do ponto de vista científico, que é o metro, o litro, o mililitro, essas coisas vêm da Revolução Francesa. O fato é que o golpe do Novo Terminator, de 1794, prendem o Robespierre, que também ele próprio é executado na guilhotina. Quinta e última fase, o Diretório. Começamos uma nova fase, a fase do Diretório. Com a derrota dos jacobinos, a alta burguesia, os girondinos, voltam ao poder, tomam o poder. É feita outra constituição, restaura-se algumas medidas, como o voto censitário volta a existir, só os com renda alta poderão se candidatar ou votar. O exército é utilizado para reprimir o povo várias vezes. Há uma resistência e tentativas de golpe por parte de jacobinos e monarquistas, os jacobinos querendo de novo uma questão mais popular, mais radical, e os monarquistas querendo de novo que o rei voltasse ao poder, o descendente do rei, enfim. A alta burguesia defende o autoritarismo, diz que tem que ser uma ditadura mesmo, uma ditadura autoritária, porque diz que o país vive uma crise. Há uma implantação de uma ditadura autoritária que começou a ser defendida. E surgiu, então, o apoio a Napoleão Bonaparte. Por que Napoleão Bonaparte? É outra coisa também na história interessante. Os generais começam a ganhar destaque em momentos de crise. Os exércitos ficam muito fortes em momentos de crise. São usados tanto para proteger as fronteiras como para reprimir o seu povo internamente. O Napoleão Bonaparte, que liderava os exércitos franceses, ganha muito prestígio. Durante o Diretório, ocorre o golpe do 18 Brumário e Napoleão Bonaparte toma o poder em 1799, iniciando a Era Napoleônica, quando ele vai dominar quase toda a Europa e fazer um grande império. Esse é o Napoleão idealizado em seu cavalo, e aqui um Napoleão pintado de uma forma mais original. Um homem que entendia de guerra como ninguém, sabia montar exércitos como se joga um xadrez e ganhou muitas batalhas. Ficou famoso na história por isso. Dominou a França depois do Diretório com o golpe 18 Brumário. Bom, aí vocês podem dizer assim, mas professor, então o que é que foi importante? Porque apesar de toda essa confusão, a Revolução Francesa trouxe um caminho que não teria mais volta. O fim do absolutismo monárquico, que eles chamavam de antigo regime, criou as bases para que o pensamento iluminista fosse posto em prática, mesmo com o voto censitário e mesmo sem as mulheres terem grandes direitos. Mas com o tempo isso foi sendo, é como que um primeiro passo e foi aperfeiçoado até os dias de hoje. Temos as ideias, você coaduna isso com o pensamento clássico grego de democracia e junta-se com o iluminismo e a Revolução Francesa colocando em prática algumas ideias do iluminismo. Temos o que gere em prática muitas bases das constituições do modelo político atual em que vivemos, né? Principalmente a divisão dos três poderes, que também hoje é muito questionado e muito criticado, mas que é fundamental como alicerce de uma democracia e da nossa cidadania. Então a Revolução Francesa ela tem esse poder aí, não é? As consequências da Revolução Francesa. É o fim do feudalismo na França, que apesar de estar na Idade Moderna ainda era feudal. Na política, a burguesia ascende ao poder, inicia o processo de queda do absolutismo, porque isso vai se espalhar por toda a Europa, né? Os reis vão perder aquele poder absoluto de interferir na economia, de interferir, então. Inspira movimentos, isso é o mais importante, inspira movimento de independência pelo mundo todo. No Brasil tivemos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a independência de toda a América Latina, é inspirado na Revolução Francesa também. A separação entre os poderes, como eu já falei, a imposição das liberdades individuais,
Aí, uma ideia que era uma blasfêmia para a época, que todos os homens são iguais perante a lei. Claro que hoje sabemos que todos somos iguais perante a lei, do ponto de vista teórico. Assim como lá, outrora e hoje, o problema é que as leis têm 1001 interpretações e quem tem o dinheiro para pagar os melhores advogados se sai melhor. Então, num sistema como o que a gente vive capitalista, o poder da grana, o poder do capital também conta muito, mesmo as leis sendo para todos, né? Então, meus caros, é isso. Espero que tenham gostado. Bons estudos e um abraço.